Muito bem, gente, nós vamos falar um pouquinho a respeito da meiose, que é uma divisão reducional. Então, ao olhar, observar esses esquemas, nós percebemos que trata-se de uma meiose pelo fato de nós sairmos com 2 cromossomos e chegarmos ao final com 4 células com um cromossomo apenas. Então, é uma divisão reducional. Reparem também que nós temos 2 divisões. Então, meiose é uma divisão reducional, acontece em 2 etapas, 2 divisões, e nós chegamos ao final com 4 células. Essa é a característica, como nós já sabemos, da meiose. Vamos partir de uma célula diploide, 2N igual a 2. É importante entendermos que na meiose, nós temos que o início da célula é sempre uma célula diploide, porque o objetivo da meiose é reduzir a metade. Enquanto a mitose, nós podemos observar uma divisão numa célula tanto haploide como diploide, na meiose apenas diploide, tá bom? Então, 2N igual a 2, vamos observar então isso. Saímos de uma célula, a meiose, a célula passa pela interfase normalmente, e aqui nós entramos no início da divisão. A característica da fase é a mesma. Então, por exemplo, reparem aqui nesse esquema. Nós temos, nessa primeira etapa, eu estou indicando que o núcleo está desaparecendo, nós estamos observando que o material genético está se condensando, o centríolo se mostra duplicado e entre eles a formação das fibras do fuso. Ora, turma, isso é uma prófase, só que nós estamos na prófase 1. Lembrando que nessa prófase 1 ela é muito demorada. Ela pode ser muito demorada porque nela ocorre o que nós chamamos, pode haver, o fenômeno famoso e importante conhecido como crossing over. Então, nessa primeira etapa, ela demora porque nela pode acontecer a troca de material entre cromossomos homólogos. Tudo bem? Então, nós saímos da prófase 1, agora nós vamos para a metáfase 1. Reparem que a característica da metáfase prevalece, ou seja, cromossomos no meio da célula na sua máxima condensação, formando essa placa equatorial. Na verdade, uma dupla placa equatorial. Reparem, nós temos uma dupla placa. Então, a característica da metáfase é a mesma. Cromossomos no meio da célula na sua máxima condensação. Aqui é muito importante. Na nossa próxima etapa, lembra que esses cromossomos estão migrando para os polos celulares. Atenção, isso é muito importante. A parte mais importante é essa daqui. Entenda que isso é uma anáfase. Ao olhar essa figura, você percebe que é uma anáfase. Mas perceba que o que está sendo separado não são as cromatas irmãs. Não houve quebra do centrômero. O que nós estamos separando, o que está migrando para os polos, são cromossomos homólogos. Então, a anáfase 1 é caracterizada pela disjunção, pela separação dos cromossomos homólogos, ok? Esses cromossomos homólogos chegam aos polos, reface a carioteca e nós sabemos que isso é a telófase 1. Nesse caso, nós temos agora a citocinese, que é a divisão do citoplasma, formando 2 células, mas atenção, 2 células haploide. Agora, N vale 1. Nós temos células, cada uma com um cromossomo que está duplicado. Então, a primeira divisão meiótica, ela já é uma divisão reducional. Cada uma dessas células vai seguir seu caminho, vai entrar para uma segunda divisão. Eu vou fazer uma única só, por conta de espaço também, mas acontece com as 2 ao mesmo tempo, combinado? Então, turma, tudo de novo. Veja que interessante. Começamos agora, a célula entra novamente em divisão, só que agora nós estamos na prófase 2. E os eventos são os mesmos, ou seja, desaparece novamente o núcleo, o material genético já está condensado, o centríolo mostra-se duplicado e entre eles a formação novamente das fibras do fuso. Isso é a característica da prófase 2. Na metáfase 2, característica da metáfase de sempre, cromossomos no meio da célula na sua máxima condensação. Eu peço a atenção de vocês para repararem que aqui, na metáfase 1, eu tenho uma dupla placa equatorial e na metáfase 2 eu tenho uma única placa equatorial, tá bom? Então, cromossomos no meio da célula na sua máxima condensação. Depois,
passamos para a anáfase 2. É muito importante você saber identificar uma anáfase 2 e uma anáfase 1. Reparem que agora, nessa anáfase, esses novos cromossomos migram para o polo celular, mas houve divisão do citoplasma. Não são os cromossomos homólogos que estão migrando. Agora, quem está migrando são as cromátides irmãs. Então, aqui, nós observamos a disjunção das cromátides irmãs, a separação das cromátides irmãs. Vamos comparar. Na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Você vai reparar que os cromossomos estão subindo duplicados, eles estão migrando para os polos duplicados. Enquanto na anáfase 2, nós temos a separação das cromátides irmãs, ok? Muito bom. Depois, chegamos, esses novos cromossomos chegam aos polos, reface a carioteca novamente, reface o núcleo como um todo, ok? E aí nós observamos a divisão desse citoplasma que nós chamamos de citocinese, caracterizando a nossa telófase 2. Atenção, lembram que nós saímos de duas células, então duas células entram na segunda divisão, então cada uma vai formar duas, por isso que no final nós encontramos 4 células com a metade do material genético, ok? Então, é bem simples, bem tranquilo, é importante entender a característica das fases que, né, basicamente é a mesma da divisão mitótica. Então, a característica da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase. Então, sempre atenção para identificar quando nós estamos na primeira divisão ou na segunda divisão. Reparem sempre que na primeira divisão nós temos os cromossomos homólogos muito próximos, sempre muito presentes, ok? Essa então seriam as fases da divisão meiótica, tá ok? Obrigado, até a próxima.